Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou grato a Deus pelo privilégio de poder estarmos aqui esta noite, para junto podermos desfrutar da presença do Senhor. Pastor Adriano, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Também o pastor Gilmar Miguel, que Deus abençoe toda esta igreja, né? Minha esposa não pôde estar, mas está ali ligadinha em casa, ela e toda a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali na cidade do Barrinha, onde a gente mora, perto de Ribeirão Preto, né? Estamos um pouquinho longe de casa, mas Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre, amém? Abra comigo a tua Bíblia, livro de Colossenses, capítulo de número 2, e o verso de número 14. Colossenses, capítulo de número 2, e o verso de número 14. Quando você acha, quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Geldo, que através da bênção dele que nós também estamos aqui, e alguns amigos, pastor Adriano, que está nos assistindo aí no estado de Minas Gerais, Figueira, Paraná, alguns amigos que sempre têm nos apoiado, amém? Quem achou Colossenses capítulo 2, verso 14, está escrito assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era o contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Pode se assentar, irmão. Muito obrigado. Meus amados, eu estou com essa mensagem no meu coração há alguns dias. Deus vem falando a respeito desta mensagem. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Colossenses, provavelmente enquanto ele está preso em Roma. A igreja em Colossos enfrentava heresias que misturavam elementos do judaísmo e também elementos do paganismo. O propósito de Paulo aqui é afirmar sobre a supremacia de Cristo e a suficiência da sua obra redentora. Quando nós começamos a fazer uma análise desses versículos, você vai ver que a Bíblia está dizendo: e havendo riscado o escrito de dívida. O termo escrito de dívida se refere a uma nota promissória ou uma certidão de dívida que era assinado pelo devedor para o credor, dando a ele ao direito de cobrar essa dívida. Ou seja, esta promissória ou esta nota era uma prova que esta dívida era real. Aí você continua, que está escrito assim, que havia contra nós. Então essa dívida era contra nós. Essa ordenança que havia contra nós pode ser entendida como leis ou como os decretos que evidenciavam os nossos pecados e a nossa dívida diante de Deus. Aí a Bíblia vai muito mais além, dizendo qual era o contrário. Refere-se ao fato que essa dívida estava contra nós, fazendo o quê? Nos condenando a pagar um preço incalculável. Esse valor a qual nós devia não seria pago por ouro, não seria pago por prata, por bronze, e nem por qualquer outra moeda monetária. Não, essa dívida era algo que só poderia ser pago de uma forma diferenciada, ou seja, ela foi paga com a forma que jamais nós imaginaríamos, que seriam Jesus crucificado na cruz do Calvário. Então você repara que após tudo isso, a Bíblia vai dizer ainda que removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo removeu esta dívida através da sua crucificação, simbolicamente cravando esta nota promissória de dívida na cruz do Calvário, indicando que ela foi totalmente paga. Só que não tem como ler esses versículos sem falar sobre a crucificação de Jesus. Não tem como. Você repara que o sofrimento de Jesus antes da crucificação foi algo descrito de maneira detalhada nos evangelhos, e é conhecido por todos nós. A sequência de eventos que levaram à crucificação envolve vários momentos intensos, físico, emocional e espiritual. Então você repara que aqui acontece algo extraordinário, a qual foi pago esta dívida. A primeira coisa que nós temos que entender é sobre a agonia de Jesus Cristo no Getsêmani, na noite em que Jesus foi traído. A Bíblia diz que ele foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ele estava em uma grande angústia, sabendo o que estava prestes a acontecer, de acordo com Lucas.
Seu sofrimento foi tão intenso que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Então você repara que o segundo acontecimento é sobre a traição e sobre a prisão de Jesus. Enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que Judas Iscariote, um dos discípulos, e se você pegar o texto da Bíblia Sagrada, você vai ver que o mais calmo, o mais centrado de todos eles era Judas. Judas era um camarada que não tinha nada para falar, não era como Pedro. Não, Judas era calmo, Judas era sereno. Só que tem um problema. Aqui quando nós começamos a olhar, Judas ele é um traidor. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. É por isso que ele trai Jesus. É por isso que ele começa a vir com a multidão armada. Porque todo traidor, ele sempre vai vir com pessoas. Todo traidor, ele é covarde. Ele não tem coragem de falar na cara, mas ele simplesmente arma uma armadilha. Então você repara que Judas, ele não tinha coragem de olhar para Jesus e dizer: eu não acredito que tu é o Messias. É por isso que ele trai. E agora, para identificar quem era Jesus, ele vai trair Jesus com um beijo. A Bíblia diz que a multidão, ou seja, os guardas armados, enviado pelos líderes religiosos judeus, agora quando vê Judas beijando Jesus, ele sabe, ele identifica que era aquele que era para ser preso. Então Jesus foi levado pelos guardas. A terceira coisa que acontece é sobre o interrogatório e o julgamento de Jesus. Jesus foi levado primeiro ao Sinédrio, ao conselho religioso judeus, e aonde ele foi acusado de blasfêmia por se declarar filho de Deus. Durante esse processo, ele foi esbofeteado, ele foi insultado e cuspido. Quando nós começamos a olhar, após o julgamento religioso, ele foi entregue a Pilatos, o governador romano, pois o líder judeus queria sentença de morte, algo que só os romanos poderiam autorizar. Quando nós começamos a olhar, aqui começa o sofrimento, a flagelação. Então você repara que Pilatos, após ouvir a acusação e para tentar acalmar a multidão, ele ordenou que Jesus fosse açoitado. A flagelação romana era brutal. Usava-se um chicote de várias tiras de couro com um pedaço de osso e metal preso, que rasgavam a carne. Esse castigo deixou Jesus gravemente ferido e com uma grande lesão nas suas costas. Então você pode reparar que quando ali Jesus foi condenado a tomar pelo menos 39 chibatadas, mas você olhando pelas 39 chibatadas e eles divididos em 3, seriam 117 açoites. Jesus ele levou esses açoites salados, ninguém ouvia-se um gemido, nada, e nem um barulho sequer. A única coisa que se ouvia era que cada chicotada que ele tomava era por um pecado meu e teu que ele foi crucificado. A cada chicotada simbolizava um pecado que estava saindo das nossas costas para nós podermos ter a redenção de Cristo. Após ele ser chicoteado, ele agora é obrigado a levar agora a sua cruz. Ele pega a cruz que não foi feito para ele e ele começa a carregar. A Bíblia diz que no meio do caminho ele agora passa por um período de cansaço e ele deixa essa cruz cair. Eles pegam agora um homem chamado Simão Cirineu e coloca ele debaixo daquela cruz e dá uma ordem para ele carregar aquela cruz. Quando ele começa a chegar ao Calvário, Jesus foi pregado na cruz com um cravo de 13 a 18 centímetros nas suas mãos e nos pés. A crucificação era uma forma mais dolorosa e humilhante de execução, levando à morte. Então você repara que quando Jesus estava ali, após ele passar todo esse sofrimento, agora ele será pregado na cruz do Calvário. Agora o negócio começará a ficar mais complicado. Todo mundo olhando para Jesus, todo mundo observando Jesus. Só que eu gosto do texto, que a Bíblia diz que estava ali também 2 ladrões, e Jesus estava no meio. A Bíblia diz que um dos ladrões, olhando, tentando tirar proveito da situação, olha para Jesus e diz: ei, se tu és o rei dos judeus, desce-te daí, salva-te a ti e a nós. Mas do outro lado tem um ladrão que dá
uma olhada para aquele e diz: ei rapaz, nós estamos aqui porque pecamos, estamos aqui porque erramos. E ele, que mal que ele fez? Aquele ladrão olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Sabe do que eu gosto desse texto? É que esse texto vai dizer que Jesus não prometeu para ele que era daqui 1 ano, que era daqui 6 meses. Não, Jesus olhou para ele e disse: meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele ladrão era improvável, não tinha probabilidade nenhuma de salvação. Mas quando Jesus olha para ele, pelo teu arrependimento, Jesus muda a história daquele homem. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei do que você está precisando, mas a improbabilidade para Deus nesta noite, Ele pode resolver na tua história, na tua casa e na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Quem somos nós? Somos improváveis, pecadores. Quem é o pastor Rudney? Há 16 anos atrás, morava dentro de uma Cracolândia, conhecia tudo ali em São Paulo, Lapa, Bom Retiro, tudo que você imagina. Morava dentro de uma Cracolândia, não tinha jeito nenhum. Todo mundo olhava e dizia: vai morrer na mão do tráfico, vai morrer na mão da polícia. Mas uma coisa que eu entendo é que quando tem um joelho dobrado orando, Deus ainda muda a história da vida de um homem e de uma mulher. Tem alguém que acredita aqui nesta noite? Então dá um glória para ele aqui. Era improvável. Aquele ladrão olha para Jesus e tem um arrependimento sincero. Só que aqui é onde eu quero chegar, e a gente vai terminar. A Bíblia diz que Jesus, ele enfrenta a morte 4 vezes. A primeira vez que Jesus enfrenta a morte é num lugar onde Jesus está indo, e tem um homem cujo nome é chamado Jairo. Ele tem uma filha de quase 12 anos, e esta menina está à beira da morte. Para todo mundo que olhou aquela situação, disse: ele não vai aguentar, vai morrer, não tem mais previsão nenhuma. Só que eu acho tão interessante que quando Jesus entra dentro daquela casa, Jesus entra para mudar a história. A segunda vez que Jesus encontra com a morte, livro de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11. A Bíblia diz que Jesus agora está indo para um lugar, uma cidadelazinha chamada Naim. A Bíblia diz que quando Jesus chega, ele toca no esquife, e a Bíblia diz que aquele que estava morto volta à vida novamente. A própria Bíblia também vai dizer que Jesus vai encontrar pela 3ª vez a morte. Livro de João, capítulo de número 11. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Mas quando Jesus chega na porta do sepulcro, a ordem foi para remover a pedra. Vou falar mais uma vez. A ordem foi para remover a pedra. Era improvável agora Lázaro voltar à vida novamente, porque já fazia 4 dias que estava morto. Na medicina, na ótica humana, não tinha mais solução. Mas aquele que é dono da vida, ele tem poder para fazer milagre extraordinário. Ele tem poder para mudar a história. Ele tem poder para transformar algo no sobrenatural. Jesus dá uma ordem, e a Bíblia diz que aquele homem agora, ele sai com vida daquele sepulcro. A 4ª vez que Jesus vai encontrar com a morte, agora é na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, as 3 vezes Jesus ganhou da morte. Na 4ª vez eu creio que a morte está olhando para cima e dizendo: acabou, rapaz, aqui não tem mais jeito, aqui é o último estágio. 3 vezes você cancelou meu sonho, 3 vezes você cancelou o meu projeto. Mas quando eu gosto da Bíblia, que eu creio que quando a morte está olhando para Jesus e dizendo: vim te buscar, Jesus dá uma olhada para a morte: não, meu filho, aqui você não leva nada. Jesus dá um brado de vitória dizendo: tetelestai, Pai, está tudo consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Só que quando você pega o texto, a Bíblia diz que Jesus foi condenado na sexta, ele foi crucificado, mas no domingo a Bíblia diz que ele ressuscitou. Oh glória, vou falar de novo. No domingo ele ressuscitou. Haveria algo extraordinário para acontecer? Sim, meu irmão, é a
ressuscitação de Jesus. Eu creio, pastor Adriano, que se eu pegasse a morte e colocasse ela de frente a frente e fizesse um podcast com a morte, eu perguntaria para a morte, dizendo: morte, aonde está o Silvio Santos? A morte ia olhar e ia dizer: está aqui comigo e daqui ele não sai. Morte, aonde está Gugu Liberato? Ele ia dizer: está aqui comigo e daqui ele não sai. Mas se eu perguntasse para a morte: morte, aonde está Jesus? A resposta da morte seria essa: esteve aqui, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Levanta a mão para adorar, porque esse é o Deus que você serve. Ei, talvez nós olhamos para a nossa situação e se sentimos tão improvável. Quando nós olhamos para nós achamos que não tem mais jeito. Quantas vezes eu olhar para a minha situação e dizer: acabou, não tem mais jeito, tudo está dando errado. Mas eu gosto do texto, porque Jesus, ele veio simplesmente com um propósito. E qual é o propósito? Perdoar e também fazer nós morarmos no céu. Nós era alguém que talvez a sociedade desistiu. Quando alguém olhava para minha mãe e dizia: desista de orar por ele, para de orar, esse menino não vai dar em nada. Você está vendo que esse menino viveu aí, só deu trabalho todo esse tempo. Mas são 14 anos a minha mãe orando de joelho, dizendo: salva o meu filho. Sabe para quê? Para mim entender que o propósito de Cristo na cruz do Calvário simplesmente foi para a justificação do meu pecado. Vou falar de novo: o propósito de Jesus Cristo foi para a justificação do nosso pecado. Este versículo a qual nós lemos, Paulo aqui ele está enfatizando esse versículo, que a nossa dívida de pecado foi completamente paga por Cristo na cruz. E a própria Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Ah não, eu vou te dizer de novo: toda vez que Satanás olhar para você e dizer: você não pode, você não deve, você não tem capacidade, você olha para ele e fala: aquele que me chamou é fiel para cumprir as promessas sobre a nossa vida. Ei, não existe condenação. Segunda coisa, para a redenção dos nossos pecados, a ação de Cristo na cruz não é apenas pagar a nossa dívida, não, mas se removê-la completamente. Ele removeu o nosso pecado completamente na cruz do Calvário. Você repara que a terceira coisa é a suprência de Cristo, a obra de Cristo e a sua suficiência para lidar com todos os nossos pecados e transgressões, sem necessidade de adicionar qualquer outro elemento religioso. Você pode reparar que algumas igrejas hoje, para poder encher a igreja, precisa fazer o Vale do Sal, precisa da roja ungida. Mas nós que somos assembleanos, nós sabemos que a palavra de Deus ainda pode mudar a história da vida de um homem. Aqui não tem rosa ungida não, aqui tem a boca de Deus, homens que são usados por Deus para trazer uma palavra de salvação sobre a nossa vida. Ei, quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a entender que a resposta natural a todo esse entendimento só é para uma coisa. Para quê? Para gratidão por tudo quanto Deus fez pela nossa vida. Você está aqui nesta noite não é porque você é bom. Você não está aqui nesta noite não é porque você tem uma condição financeira avantajada. Não, você está aqui nesta noite simplesmente para agradecer tudo aquilo que Deus fez por você e para você. Você está aqui mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo machucado, dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu sou grato a Ti. Eu sou grato a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito sobre a minha vida. Tem alguém aqui que é grato ao Senhor e pode dar um glória para Ele nesta noite? Gratidão. Pastor, como é que eu sou grato? É quando você dá privilégio ou primazia para as coisas de Deus. É quando você coloca Deus em primeiro plano na sua vida. Pastor, quando é que eu sou grato? É quando você abandona tudo para viver o propósito de Deus. E viver o propósito de Deus não é fácil. Viver o propósito de Deus tem processo. E tem muita gente que não aguenta o processo e para no meio da caminhada. Mas deixa eu te falar, para viver o propósito de Deus, tem que ser como Paulo e Silas, mesmo machucado, mesmo ferido,
mesmo sangrando, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, oh glória, eles cantavam. Ah não, eu vou falar de novo. Perto da meia-noite eles cantavam. Então eu tenho um segredo aqui, pastor. Qual é o segredo? Não tem problema que não passe quando eu abrir a boca para louvar o nome do Senhor. Não tem problema que não passe quando eu resolvo fazer uma entrega de gratidão. Doente, ferido, machucado, mas eu estou agradecendo porque Ele é fiel sobre a minha vida. Ele é fiel. Gratidão a Deus. Quanto de nós somos ingratos? Quanto de nós não sabemos agradecer por tudo quanto Deus fez sobre a nossa vida? Talvez você passou por uma pandemia, mas ninguém da tua família foi a óbito. Você passou por uma situação de escassez, mas você superou. Então você deve ser grato a Deus por tudo quanto Ele fez. Gratidão ao Senhor, mesmo machucado, ser grato a Ele. Paulo e Silas poderiam olhar e dizer: qual é o motivo que nós temos de cantar? Qual é o motivo que nós temos de abrir a boca? Apanhamos, estamos machucados, estamos presos, condenados. Nós não tínhamos motivo nenhum. Mas uma coisa que eu entendo, que eu preciso de motivo para me adorar, porque o motivo já foi feito na cruz do Calvário sobre a minha vida. Não, você não entendeu. Eu vou falar mais uma vez, você não precisa de motivo. Tem gente que só adora quando as coisas estão tudo bem. Tem gente que só adora quando tudo está certinho. Tem gente que só adora quando o aluguel está pago, quando não. Não, mas uma coisa que eu entendo, mesmo na prova, Deus me levanta como adorador por excelência. Ei, eu creio que quando Paulo e Silas estão cantando, eles estão louvando, eu creio que ele chama a atenção de Deus. Talvez eu veja Deus olhando para alguém dizendo: ei, quem é que está cantando? Alguém que recebeu uma cura, alguém que recebeu uma vitória, alguém que recebeu algo extraordinário da minha parte. Talvez eu veja algum anjo dizendo: não, quem está cantando é aquele que apanhou pelo Evangelho. Quem está cantando é aquele que falou a verdade, mas está machucado. Quem está cantando é aquele que está ferido. Mas eu gosto do texto, que a Bíblia diz que houve-se um terremoto e de repente as cadeias se abrem. O que é de repente? Algo que eu não espero. O que é de repente? É algo que não está programado. Então eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida esta noite. O que Deus vai fazer na tua vida é algo que não está programado, não está na sua programação. Talvez quem olhava para Jesus crucificado dizendo: acabou, não estava na programação de Satanás. Mas a Bíblia diz que é o terceiro dia, o de repente acontece e Jesus ressuscita para fazer o milagre. O de repente vai acontecer na tua vida. Não precisa de programação. Não, quando Deus quer fazer, o homem não impede, a mulher não impede. Quando Deus quer trabalhar, pode o inferno todo se levantar, mas Deus vai te dar livramento. Porque a Bíblia diz que 10.000 cairá de um lado, outro 1.000 cairá à direita, mas tu não será atingido. Há uma promessa sobre a tua vida. Será que você pode levantar a tua mão um minuto? Será que você pode levantar a tua mão e dar glória para Ele? Porque Ele é o único que pode fazer aquilo que o homem não faz. Ele é o único que pode trabalhar aonde o homem não trabalha. Ele é o único que pode resolver aquilo que o homem não resolve. Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na tua vida, na tua casa e na tua família. Vale a pena adorar. Vale a pena. Perto da meia-noite. Ei, quanto de nós que perto da meia-noite estamos dormindo? Quanto de nós que estamos cheios de problema, cheios de luta, cheios de adversidade, só que nós não conseguimos adorar? Quanto de nós não reconhecemos o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário? Quanto de nós somos ingratos com Ele? Pastor, qual é o dia que eu sou ingrato? O dia que você tem condição de vir e não vem. O dia que você tem condição de fazer e não faz.
O dia que você tem condição de ofertar e não oferta. O dia que você tem condição de entregar o teu dízimo, mas você não entrega. É você olhando para Jesus dizendo: o teu sacrifício na cruz, o Calvário, não valeu por nada. Mas quando você é grato, é quando você tem um último, você está dizendo: Senhor, eu tenho um último, mas o último ainda continua sendo seu. Nem que eu tenha, não tenha nada, eu ainda continuo acreditando no sobrenatural. Lembra daquela mulher, uma mulher que não tinha nada, a única coisa que tinha era um pouquinho de farinha, era um pouquinho de azeite, mas mesmo assim ela entregou na mão do profeta, e a Bíblia diz que houve uma abundância sobre a casa dela. Então aquilo que você tem, pode ser pouco, pode ser pequeno, mas fiel é aquele que vai receber e fazer um milagre sobre a tua vida. Improdibilidade. Ei, quem era eu? Condenado à morte. Alguém olhou para mim e disse: acabou, não tem mais jeito, me levaram para matar. Eu vi um 38, o pastor Adriano picar bala 3 vezes na minha cabeça, de joelho, acabou, não tem mais condição. Mas deixa eu te falar, só que o diabo, ele sabia que se me matar, acabava com uma promessa que Deus tinha sobre a minha vida. Mas tinha uma mãe que estava de joelho, abrindo a boca para adorar, e dizendo: Deus, salva o meu filho, Deus muda a história do meu filho, Deus transforma a vida dele. É por isso que eu estou aqui nesta noite. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas olham e nos julgam, mas uma coisa que eu quero que você entenda é: se Deus te escolheu, você pode ser o improvável que for, Deus vai te pegar no monturo e vai te colocar de pé e fazer assentar entre o príncipe. Lembra de Davi? Improvável. Ei, quem eram os prováveis da casa? Saul, Abinadab, Samar, os bonitão. Quando Davi chega, até Saul olha para ele e diz: acabou, não tem mais jeito. Só que tem uma coisa: mesmo sendo improvável, Deus escolheu ele para dar vitória para o povo de Israel. Mesmo você sendo improvável, Deus vai fazer milagre na tua vida. Quem olhar para você vai entender que você não chegou até aqui sem a ajuda de Deus, porque foi Ele que te ajudou. Paulo e Silas, eles não saíram da prisão porque o carcereiro era bonzinho. Não, eles não saíram da prisão porque eles cantavam afinadinho. Não, eles saíram da prisão porque Deus resolveu tirar eles daquele lugar, simplesmente com um propósito. Aquilo que você está passando hoje, alguém pode olhar para você e dizer: não tem jeito, acabou. Mas o céu está dizendo: estou mudando a história da tua vida. Enquanto a terra está dizendo que não, o céu está dizendo que sim. Quando a terra está dizendo que você não vai chegar, o céu está se colocando de pé e dizendo: eu vou te ajudar a suportar a luta, suportar a adversidade, porque eu tenho promessa sobre a tua vida, eu tenho promessa sobre a tua casa, eu tenho uma promessa para fazer na tua história. E se você acredita aqui nesta noite e puder abrir a boca para dar um glória, então dá um glória para Ele aqui nesta noite. Improvável. Vale a pena a gente servir a um Deus grande. Vale a pena acreditar que nós somos impossibilitados, mas o nosso Deus, Ele tem a possibilidade para fazer o algo extraordinário que precisamos. Amém? Se coloca em pé em nome de Jesus. Será que você pode fechar o teu olho só um minuto com a permissão do pastor Adriano? Eu já entrego. Feche o teu olho só um minuto. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei qual é a impossibilidade da tua vida. Mas o Deus que você serve vai fazer o extraordinário acontecer. O Deus que você serve vai trabalhar na tua história. Pastor, eu cheguei aqui hoje arrebentado, moído. Para mim chegar aqui foi 18 horas de ônibus. 18 horas. Alguém olhou para mim e disse assim: rapaz, você é doido, você vai viajar tudo isso. Sabe qual foi a minha resposta? A minha resposta foi essa: quantas madrugadas, quantos quilômetros e quilômetros eu não saía para buscar droga, e agora para fazer para Deus eu vou achar dificuldade? De maneira nenhuma. Certo dia, pastor Adriano, eu resolvi reclamar com Deus, descendo para Minas Gerais, e eu falei com Deus dizendo: Deus, tanta gente aí viaja de avião para cima e para baixo, e a gente andando de ônibus aqui, e um sofrimento na cidade de Ipatinga. E eu passei por um sono leve, bem rapidinho. Aquele sono que você deita no ônibus,
dá 2 balançadas, você dorme. Aí eu escutei uma voz dizendo assim no meu ouvido: o que você prefere? Viajar de ônibus, fazer a minha obra, ou ir de cadeira de roda? Irmão, na hora eu levantei e acordei. Eu olhei para minha esposa, e minha esposa sem entender nada. Eu falei para ela, minha filha, a melhor coisa que tem é viajar de ônibus. Não tem coisa mais gostosa do que isso. Talvez Deus está olhando para nós, está dizendo: eu estou vendo o teu esforço. Talvez o homem pode até não ver, talvez o homem pode até não enxergar, mas tem um Deus que não deixa escapar nada dos seus olhos. É por isso que Jonas vai dizer que do ventre do inferno eu clamei, e o Senhor ouviu a minha voz. Não importa onde você esteja, o importante é que os olhos do Senhor estão sobre você. Se prepara, que vai ter notícia de milagre na tua vida. Senhor Deus, gratidão a Ti eu te dou agora, Pai. Que essa mensagem fale ao coração dos Teus filhos. Que tudo aquilo, Senhor, que foi ministrado aqui, Pai, eu sei que tem direção aqui nessa noite. Senhor, nós não somos ingratos, nós temos gratidão. E a única forma de ser grato, Senhor, é vir para a Tua casa, é Te adorar, é entregar a Ti, Senhor, que é digno de honra, digno de glória e adoração. Senhor, os Teus filhos saíram do Teu lar, cansados, trabalharam o dia todo, alguns precisando de uma resposta. Senhor, encontra eles aqui nesta noite, encontra a casa e a família deles aqui nesta noite. Remaia cheia, umbra camanacala xandarai, e amanto rébia. Que o Senhor encontre esta casa agora. Que esta mãe, quando chegar neste lar, aquele sonho que estava morrendo volta a viver novamente. Quando esta mulher chegar na casa, esse homem chegar na casa, quando chegar na empresa no dia de amanhã, que o céu se abra sobre a vida deles. Pai, muitos olham para ele e dizem que é improvável, mas o céu vê uma prodibilidade na vida dele muito grande. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que tudo é possível naquele que crê. E nós estamos crendo aqui nesta noite que o Senhor é o Deus que faz, em nome de Jesus.